para o poder da transformação no caminho. Nós vamos ler Lucas, capítulo 17, versículo 11. É uma palavra conhecida. E aí que está a parte boa. O que é que o Senhor vai falar para nós? Uma mensagem tão conhecida. O que Ele vai descortinar, como ouvimos na oração, que é aquilo que o nosso coração ainda não conhece. Capítulo 17, versículo 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era o samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então Jesus disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Lemos até aqui. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, acabamos de fazer a leitura das Escrituras Sagradas, que um dia foi inspirada pelo Teu Espírito Santo aos Teus servos, Senhor. E por essa mesma inspiração, Senhor, nós lemos agora e pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, revele aos nossos corações aquilo que ainda não sabemos, aquilo que ainda não entendemos, Senhor Deus. E faça-nos entender, Senhor, e saber, e conhecer, e crescer na Tua graça, Senhor, para que possamos caminhar nesta terra, e ao ouvir esta palavra, esse vão transforme a nossa vida, Senhor. Então nos ajude, Pai eterno, agora na ministração da palavra, coloque as palavras certas na minha boca, Senhor, e que não apareça eu, Senhor, que apareça a cruz do Teu Filho aqui na frente, e que aqueles que estiverem ouvindo, vendo, Senhor, possam ver o Teu Filho dizendo estas palavras: vão, sejam curados, se apresentem, sejam dignificados diante daqueles, Senhor. Então nos ajude, Pai eterno, nos dando para nós recursos necessários para explicar esta palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta palavra tem como um tema a ordem. É uma ordem que Deus deu através do seu Filho Jesus. Vão. Essa palavra vão, no grego, ele tem uma conotação de ir por cima, de voltar por cima. Então, volta, vão, vá para lá. Aqueles leprosos que viviam naqueles povoados, eles não podiam nem entrar dentro do povoado. Eles tinham que viver em volta. E Jesus, sabendo desses 10 leprosos, ele escolheu passar por Samaria e Galileia. Era uma região que não era normalmente passada, não passavam os galileus por ali, os judeus não passavam por ali, principalmente os religiosos, os levitas, os mestres da lei, não passavam por ali. Os mestres da sinagoga. Então Jesus escolheu passar por ali, porque ele sabia que ia encontrar esses 10. Vamos meditar um pouquinho em quem eram esses 10. Ele deixa bem claro que é um samaritano, inclusive, duplamente rejeitado pelo povo, por ser misto, não ser puro judeu. Só por isso ele não podia, mesmo que ele fosse
não leproso fosse limpo, ele não podia ir no templo se apresentar. Ele não podia fazer os rituais que fazia um judeu comum. Além disso, ele ainda tinha lepra. No tempo de Moisés, a pessoa que tinha lepra era uma pessoa excluída da congregação, excluída do grupo. E pior, lá em Levítico, no capítulo 13, explica sobre isso. Era assim, vamos imaginar que um de nós tivéssemos lepra. Alguém gritaria na hora, lepra, lepra, e ia todo mundo se afastando. E aquela pessoa tinha que sair de perto, ele tinha que bagunçar o cabelo dele, rasgar a roupa e se fazer mendigo. Ele tinha que mostrar que ele era uma pessoa desprezível, uma pessoa que não prestava para aquele grupo. Ele tinha que sair do meio da congregação, ele era afastado. E enquanto ele não fosse curado, ele não podia voltar a conviver com as pessoas. Olha o peso disso. Lá em Levítico também é explicado, no capítulo 14, quando alguém era curado da lepra, esse então voltava, se apresentava aos sacerdotes, o sacerdote dava um banho de água, que significava a limpeza, a purificação, dava um banho de óleo e também lavava com sangue de animal. Passava pela água, passava pelo óleo e passava pelo sangue do animal. Aí sim ele podia ser integrado àquela comunidade, àquela congregação. Então uma pessoa leprosa, ele era 100% desprezível perante o povo. Não tinha direito nenhum. Não sei se até comia direito. Provavelmente comia restos, ou o que sobrava, como se fosse um animal. E Jesus, conhecendo e sabendo que tinha 10 leprosos num certo lugar, ele escolheu ir por esse lugar. E está escrito aqui, a caminho de Jerusalém. Então ele estava descendo do norte, de Nazaré, da região da Galileia, descendo, indo para Jerusalém. Nesse percurso, tinha uma aldeia, e fora da aldeia, esses 10. Ao entrar num povoado, ele adentra nesse povoado. Ele vai adentrando, 10 leprosos dirigem-se a ele. Ficaram a uma certa distância e gritaram em alta voz. Então vamos imaginar a cena, Jesus chegando, olhando a aldeia, ele sabia dos 10 leprosos, ele entrando, de repente gritaram o nome dele, e ele olha. E eles param a certa distância, eles não chegam perto. Olha o respeito. Mesmo eles sabendo que era Jesus, o Messias, o Filho de Deus, gritando, eles mantiveram o respeito, a distância. Se fosse nós, será que a gente manteria a distância? Acho que a gente ia correndo aos pés, não é? A gente não ia suportar ver o mestre, eu quero agarrar ele. Mas tinha algo que impedia. Tinha uma crença que impedia, tinha algo que eles se sentiam indignos, durante muitos e muitos anos, da lei de Moisés. A lei de Moisés proibia que eles chegassem perto de alguém que era considerado mestre ou sacerdote. E eles gritaram, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Essa piedade, essa palavra piedade, em outra tradução, é misericórdia. Misericórdia vem das cordas do coração de Deus. Só Deus tem misericórdia, só Deus tem piedade. Só o Filho de Deus podia ter misericórdia deles naquele momento. Ninguém mais. Eles sofriam muitos e muitos anos. E eles gritaram, tem piedade de nós. Aqui cabe uma coisa interessante, nós seres humanos. Quando nós precisamos, estamos num grupo sofrendo, a gente clama por nós.
Ajuda nós, tem misericórdia de nós, vê a nossa situação, nós estamos passando por isso, é o nós. E vocês vão perceber à frente que quando recebe a benção, acabou o nós. A gente se torna individualista, cada um pega o seu rumo, a gente esquece que nós vivemos em comunidade, a gente esquece que nós tínhamos uma lepra juntos, a gente esquece que nós éramos mortos na presença de Deus, a gente esquece que por causa de um sangue, todos nós fomos remidos, lavados e purificados. A gente quer se separar, a gente quer cada um ir para um canto, mas na hora do desespero, tem misericórdia de nós, a gente se junta. Essa doença ela era temida, porque era transmissível. Então todo mundo tinha medo de chegar perto. Vocês já andaram na rua, né? E de repente uma pessoa com bastante mau cheiro, bebida forte, ela se aproxima muito perto de você e começa a falar com você, e você começa a olhar nos dentes dela, no olho, na mão. Não tem jeito, a gente é assim. A gente dá um passinho para trás. Se a gente pudesse, a gente colocaria a mão no peito da pessoa. Temos uma distância, fique aí. Nós somos assim. Imagina esses leprosos, eles estavam acostumados a viver com isso. Aqui tem uma palavra muito bonita. Então Jesus chega ele vai adentrando nessa aldeia, os 10 gritam, ele vai e olha para eles, e está escrito, ao vê-los. Jesus não só vem ao nosso encontro, não só vai nos procurar onde a gente está, como também ele nos vê. Ele está nos vendo. Ao vê-los, disse para eles, vão mostrar-se aos sacerdotes. Agora o assunto é entre nós, crente. O crente quer primeiro receber a benção, para depois ter fé, não é verdade? Primeiro a gente quer receber, para depois ter fé. É o contrário. A vida cristã é primeiro ter fé e depois recebe a benção. Eles não pediram a cura, eles pediram misericórdia, eles pediram piedade. Eles não pediram assim, limpa o nosso corpo, queremos ser integrados à comunidade novamente. Eles pediram misericórdia. Jesus, mestre, tem misericórdia, tem piedade. E o Senhor, ao vê-los, disse, vão lá se apresentar ao sacerdote. Desses 10, 9 sabiam que não podiam ir se apresentar daquele jeito. O 10º sabia dobradamente, duplicadamente, que não podia ir lá se apresentar. Imagina, sou samaritano, como é que eu vou lá? Mas eles foram. Em cima dessa palavra, vão se apresentar. Se nós chamamos Jesus de nosso mestre, e o nosso mestre diz, vai, por que a gente não vai? Se eles chamaram Jesus de mestre, e o mestre diz, vão, por que eles não iriam? Eles foram, e no meio do caminho, eles estavam na região da Samaria, ainda tinha que subir, é um morro que vai subindo para Jerusalém, e ainda vai entrando nos muros, adentro dos muros ainda tem a cidade, dentro da cidade ainda tem escadarias para chegar no templo, o caminho é longo, e eles foram, não questionaram, não pensaram 2 vezes, só foram. Quando nós pedimos misericórdia e ouvimos a palavra de Deus, vamos obedecer a Deus?
Senhor, tem misericórdia de mim, faça isso. Ah não, Senhor, é que, sabe o que é? É que vão e vão por cima, essa é a palavra, vão por cima, vão com dignidade, voltem, vão, sejam reintegrados. E ele foram, caminhando, no meio do caminho, eles se olham, não tem mais lepra, acabou. Um deles dá a entender que não chegou até lá, ali mesmo ele voltou. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Recebeu a benção, recebeu a purificação, foi reintegrado, ouviu a voz do bom mestre, está limpo, o que me resta agora? Louvado e glorificado seja o nome de Deus. Começou a louvar a Deus, e quando chegou próximo de Jesus, o mestre ajoelhou-se, e agradeceu. Que jeito que foi esse agradecimento? Alguém já recebeu uma cura, uma libertação, um milagre? Alguém já foi reintegrado num lugar que um dia você foi desprezado? Você já recebeu um prêmio no seu trabalho? Já recebeu um presente? O sentimento de gratidão não é uma coisa assim que transborda? A gente não consegue ficar normal, e ele também não conseguiu. Ele caiu aos pés de Jesus, e provavelmente olhando para Jesus: Senhor, eu te agradeço. Ele sabia que foi o mestre que fez aquilo por ele. O caminho, a obediência, a fé e a gratidão. 4 palavras maravilhosas. Enquanto eu caminho, eu obedeço, eu desenvolvo a fé. Enquanto eu desenvolvo a fé, eu recebo a benção na minha vida, e eu sou grato a Deus. Nós temos um coração voltado a glorificar a Deus, a agradecer a Deus. Tem alguns sentimentos que mexem e provocam o operar de Deus na nossa vida, na nossa família. Um deles é a humildade. O outro é a gratidão. O ser humano grato, em tudo dá graças, seja no comer, no modo de viver, até na prova, até na tribulação, até na angústia, até no vento forte, em tudo dai graça, provoca o operar de Deus na nossa vida. A misericórdia se faz parte das cordas de Deus, como a corda de um violão. Como é que nós vamos dedilhar essas cordas do coração de Deus? Não é difícil. Ele nos ama, Ele me ama, Ele te ama, e Ele quer te dignificar. Quando você chora, Jesus se levanta do trono por nós. Quando nós somos gratos, nós dedilhamos as cordas do coração de Deus. É pouco para você? É pouco para vocês? Para nós? Quando nós reconhecemos as nossas faltas, nossas falhas, as nossas fraquezas, nós dedilhamos o coração de Deus. Agora tem uma coisa que provoca, que se eu fosse dizer seria um acorde inteirinho. É quando um pecador se arrepende.
Esse faz um acorde inteirinho no coração de Deus. Quando uma alma se arrepende, o céu estremece, os anjos louvam, há festa no céu, um pecador. Então imagine os olhos fitos de Deus, olhando para nós, dia e noite, 24 horas os olhos de Deus estão sobre nós. E aqueles leprosos esperavam um dia pela misericórdia, e alcançaram a misericórdia. E Jesus não deixa barato, Ele é o mestre, Ele ensina. Quando esse samaritano fez isso, ajoelhou, agradeceu, e se voltou a Ele agradecendo, rapidamente Ele já ensina toda aquela multidão. Vamos imaginar que tinha no mínimo umas 70 pessoas junto com Ele. Os 12, as Marias, e mais alguns que foram se convertendo, discípulas e discípulos. Mais ou menos uns 70. Ele não ia deixar sem ensinar nesse momento. Ele veio para ensinar. E aí ele pergunta. Ele não perguntou para o samaritano. Ele pergunta em alta voz agora, mais aberto. Não foram purificados todos os 10? Não parece um professor perguntando na sala? Não foi purificado todos os 10? Onde estão os outros 9? Se fosse nós, o que nós faríamos? A gente ia olhar um para o outro e falar, é mesmo, cadê os outros 9? Você viu os outros 9? Não vi. Eu vi quando eles viraram lá na frente. Não vi mais. Nem sei por que esse voltou. Ia ter dentro. Não ia ter esse. É um zum zum zum, né? O povo crente é assim, é um zum zum zum. E Jesus dizendo, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse, e aí tem uma palavra aqui, hein? Estrangeiro. Cadê o povo judeu? Cadê os filhos de Deus? Vocês sabiam que nós somos estrangeiros? Vocês sabiam que nós somos os samaritanos? Vocês sabiam que nós somos os gentios? Vocês sabiam que nós não temos direito, não tínhamos direito de subir no monte, de ir no templo, de louvar a Deus, de chamar Deus de nosso Deus? Vocês sabiam disso? Mas daqueles 10 nós somos esse um, o estrangeiro. E sendo estrangeiro, nós ouvimos a voz do Mestre, nós fomos limpos e purificados, a maioria aqui já com a água do batismo, certo? Glória ao nome santo do Senhor. Alguns já foram limpos e purificados e receberam o óleo da alegria, que é a unção do Espírito Santo, certo? Glória ao nome santo do Senhor. E nós já fomos limpos, remidos e purificados pelo sangue do Cordeiro Eterno. Cadê a lepra? Nós não temos lepra. O que resta a nós? Louvado e glorificado seja o nome de Deus. Louvado seja Deus. Ele me limpou, Ele me purificou, Ele me dignificou, Ele me tirou de uma linhagem estrangeira, que não tinha futuro, tirou, me colocou numa fileira santa, direta para o céu, e eu não vou voltar a agradecer esse Senhor? Glória ao nome santo do Senhor. Então ele lhe disse, agora ele volta e fala de novo com o samaritano. Então ele falou abertamente, não eram 9? Cadê os 9? Por que só esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? Ele não falou para me agradecer.
Olha como Jesus cuidava com a glória do Pai. Ele não falou assim, voltou aqui, ajoelhou nos meus pés e me agradeceu. Foi o único. Foi o único que voltou a louvar a Deus. Deus nos fez para louvar a Ele, a glorificar a Ele, a ter uma comunhão íntima com Ele, mesmo diante da nossa situação humana. O que falta para você hoje? O que está faltando para você? Falta o óleo? Falta o batismo do Espírito Santo? Vamos por fé ouvir aquela voz dizendo: vão, enquanto vocês vão pelo caminho, no meio do caminho vocês receberão o poder. Falta o quê? Falta água? Tem água? Tem água para ser batizado? Falta o quê? O sangue de Cristo na sua vida? O que está faltando para você ser 100% limpo diante de Deus? Nós não somos definidos pela nossa culpa, nós não somos definidos pelas nossas feridas, nós não somos definidos pelas nossas dores, pela rejeição. Tem alguém aqui hoje que já foi curado da culpa e é muito grata a Deus? Quem sente culpa, ou quem sentiu culpa, ou quem foi liberto da culpa, sabe o que é isso? Ser liberto de uma culpa. Isso também é purificação. E nós não somos definidos pelas nossas falhas e fraquezas, porque se nós fôssemos, nós já estaríamos condenados. O sangue de Cristo não valeria nada, a água não valeria nada, o fogo do céu não valeria nada, porque nós somos então a culpa. Não tem o que tira a culpa, não tem o que tira o pecado de nós. Nós estamos diminuindo a missão do Criador, a missão de ter enviado o seu Filho para tirar o pecado do mundo. O nosso pecado é maior do que essa ação, essa intervenção divina de Deus? Não é, e não pode ser. Nós somos definidos, sabe pelo quê? Pelo amor de Cristo Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Quando Deus olha para nós, Ele nos define pelo amor que Cristo teve por nós. E Jesus tem algo específico e particular com cada um. Cada um, ele aparece de um jeito na caminhada. Cada um, ele tem um particular. Sabe por que isso? Para que nós tenhamos uma identidade diante de Deus. Nós somos indivíduos. Nós não somos uma massa ambulante. Nós não somos igualzinho um ao outro. Nós temos uma individualidade. Nós somos uma alma. Esse amor que Deus define através de Jesus Cristo, essa definição que nós temos e recebemos, nos cura. Quer ser curado nesta manhã? Seja curado em nome de Jesus Cristo, com esse amor de Deus na sua alma. Quer ser limpo? Seja limpo em nome de Jesus Cristo na sua alma. Quer receber uma nova identidade diante de Deus? Receba essa identidade em nome de Jesus Cristo na sua alma. Esse corpo não serve para nada a não ser um templo que o Senhor escolheu e limpou por dentro para colocar o seu Espírito Santo, para nos guiar em toda a verdade, em toda a justiça, nos direcionar para Cristo. Esse corpo se desfaz,
ele vai se desfazendo com o tempo. É só a gente olhar no espelho, é só a gente acordar de manhã, as dores vão aparecendo, os remédios vão aumentando, no nosso banheiro vai aumentando o número de remédios ali. Não era para ter tanto remédio, mas enquanto o nosso corpo vai se desfazendo, a nossa alma vai se renovando dia a dia, vai nascendo, vai se renovando. Vocês lembram de Naamã? Um soldado, um comandante sírio, leproso, homem bom. Tinha uma menina lá, ela era escrava, serva, vendo a situação do seu senhor, do comandante, falou para sua senhora, falou: eu estou vendo a vergonha do seu marido, um homem honrado, tem cargo, comanda pessoas. A Síria naquele tempo era um império. A menina viu naquele homem um homem bom, porque convivia na casa com ele. Falou para sua senhora, falou: eu tenho certeza, se ele for lá em Jerusalém, conversar com o profeta, o Eliseu, ele vai ser curado. Olha a fé dessa menina, de uma menina. Ontem eu tive a honra, o prazer de conversar com 3 moças, falando de batismo. O meu coração se enche de alegria em saber que esse mundo ainda tem esperança, que os jovens, as crianças querem fazer um concerto, querem ouvir essa última frase que Jesus disse aqui: levante-se e vá. Antes era vão, agora é vá. A tua vida está transformada, a tua alma está limpa, você está limpo, você está curado. Vá. O vão é por cima, o vai é por baixo, é com humildade. Vá e testemunhe o que você viu e fez e aconteceu com você. É uma transformação espiritual na vida. E a menininha disse: se ele for lá em Jerusalém conversar com um profeta de Deus, um homem de Deus, ele vai ser curado. E Naamã foi, reuniu toda a sua comitiva, colocou alguns recursos financeiros e foi. Chegou lá na casa de Eliseu, veio o moço dele, o rapazinho que cuidava, que ajudava ele. O que o senhor quer? Quero conversar com o profeta. Ah, tá bom. Foi lá dentro. Profeta, tem um tal de Naamã aí, querendo conversar com o senhor. Fala para ele ir embora. Fala para ele ir embora. Ele quer ser curado. Ele quer ser limpo. Fala para ele então ir no Rio Jordão. Rio Jordão não é isso que nós vemos hoje, essa coisa, né? Rio Jordão era um riozinho, um córrego, um riozinho. Fala para ele no Rio Jordão e se lavar 7 vezes. Chegou lá nele, ele: meu senhor falou para o senhor fazer isso. O quê? Ele não veio conversar comigo? Eu sou autoridade. Mandar eu tomar um banho nesse riozinho aí? Lá tem rios muito melhor, na região da Macedônia. O servo do lado, de novo, a menina, a serva, agora o menino, um homem do lado. Meu senhor, se ele tivesse pedido coisa pior para o senhor fazer, o senhor não faria? Faria. Custa. Percebe a falta da obediência? Às vezes alguém precisa cutucar a gente, né? Se Deus tivesse pedindo coisa pior, você não faria? Não faria?
Faria coisa pior, mais difícil. Então ele foi, se lavou. Imagina a descrença dele. Certeza, não tem como. Mergulha, mergulha, mergulha. 7 vezes. Na 7ª vez, a pele dele foi restaurada como de uma criança. É isso que o Senhor faz com a nossa alma. Ele restaura a nossa alma como de uma criança. Ela fica limpa, ela fica pura diante de Deus. A alma é restaurada, ela é pura. E ele saiu dessa forma. Naamã quis pagar, voltou correndo lá. De novo, o profeta não quis recebê-lo, muito menos receber dinheiro. Se a gente fosse olhar essas duas situações e comparando, o que era para Naamã fazer? Louvado e glorificado seja o nome de Deus, o Deus do Eliseu, o Deus de Israel. Mas aconteceu uma coisa aí no meio do caminho, olha o perigo do caminho. A transformação pode ser boa, mas também pode ser não boa. O menino falou, deu o recado, não, ele não quer nenhum recurso, pode levar embora. Ele vira e vai indo para casa, entra a tentação. O menino que aprendia dia e noite com o profeta, Eliseu. Eliseu tinha porção dobrada de Elias. Não era brincadeira não. Ele entra a tentação, entra uma coisa no coraçãozinho dele, totalmente diferente do que aquela menina estava passando lá na terra. Totalmente diferente do que aquele rapaz, aquele jovem, que falou para o seu Senhor, o que custa se lavar? O que custa ser batizado no Rio Jordão? O que custa passar pelas águas? E aí o menino volta e sai correndo. Naamã, comandante, o meu senhor falou para o senhor pagar sim. Eu vou receber sim. Ele pediu. Ah, que bom, porque eu trouxe para vocês. Está aqui. E ele pegou aquele dinheiro, aqueles recursos, aquelas coisas. O que aconteceu com ele? A lepra tomou ele. Que o Senhor guarde nós de não cairmos em tentação, e o Senhor nos guarde da lepra desta vida. Se Ele nos limpa, nos limpou, vamos guardar a limpeza, vamos guardar essa santidade, essa plenitude que o Senhor tem colocado na nossa vida. É muito fácil cair em tentação. O menino viu o milagre, viu a limpeza, conhecia o Senhor, conhecia os prodígios que o Senhor fazia através de Eliseu. Eliseu anunciou para reis coisas terríveis. Homem de Deus, sujeito a morrer das duas formas. Ou morria porque não falou errado a profecia, ou morria porque falou certo a profecia. Não tinha coisa boa para profeta. Quando Jesus então olha para esse leproso, e ele está olhando para nós agora, nesse momento, e dizendo para nós: essa mensagem está aqui nesse papel, que o Senhor colocou no meu coração, e eu estou transmitindo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Essa semana eu comentei com a Giovana, minha filha, falei: olha, está difícil preparar um sermão para esse final de semana. Ela falou: fale uma coisa que o senhor queira muito falar. Eu disse: aí está o problema, eu não posso falar o que eu quero falar. É aí que está. Se eu falasse o que eu quisesse, era outra mensagem. Mas o Senhor quer que nós ouçamos, então abram os ouvidos agora e ouçam a voz do Senhor Jesus Cristo dizendo: levante-se e vá.
a sua fé o salvou. Sabe de quem é a fé? A fé é de Deus, é um dom. Não tem dinheiro que compra, não tem nada que compra. O autor da fé é Jesus Cristo. Ele veio na terra e trouxe a fé, e Ele deposita nos corações, conforme Ele vai colocando, nós vamos sendo salvos, separados para uma obra, separados para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Glória ao nome santo do Senhor. O que é mesmo que você veio fazer aqui hoje? Consulte a sua mente. O que você veio fazer aqui hoje? O que você esperava que Deus fizesse por você? O que você esperava que acontecesse de diferente hoje na sua vida? Eu preciso, Senhor, de uma resposta para essa semana. A resposta é essa: levante-se e vá. A tua fé te salvou. Se você está salvo, qual é o outro problema? Eu não sou bem visto pela minha família. Você está limpo, você está curado. Os olhos daquele da sua família ainda não estão limpos. A língua daquele ainda não está limpa. Vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia daquele também. A mente daquela outra pessoa ainda não está limpa. Vamos orar para que o Senhor limpe a mente daquele também. Enquanto isso, nós vamos caminhando e pelo poder desta palavra, nós vamos sendo transformados no caminho. Aqueles lá foram se apresentar no templo para ser reintegrado como um judeu comum. Nós somos apresentados diante de Deus por meio de Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz. Eu fico aqui num particular meu, é muito particular. Eu fico aqui imaginando essa situação que Jesus fez, ele sabendo que ele ia na cruz, que ele ia derramar o seu sangue, que ele ia ressuscitar, ele sabendo de tudo isso. Ele olha para os 10 leprosos, e os 10 leprosos, aquilo significa tudo para eles. Aquela dificuldade, aquela situação. Ele olha aquilo como uma coisinha pequena. Porque o que ele veio fazer na terra é muito mais do que limpar uma pele. Ele veio para curar a alma, para salvar as almas, para restabelecer a comunhão com Deus, com o Pai, Criador e Formador de todas as coisas. Estão contentes hoje com essa palavra? Vocês vão sair daqui diferente do que entraram? Vão sair com o que na mente? Que durante a caminhada nós somos transformados, nós somos curados, nós somos limpos, nós somos purificados. Vamos orar a Deus agora e agradecer por Ele ter enviado esta palavra para nós? Vamos ficar em pé? Nós aqui do Medita Fé, nós queremos ser uma comunidade que acolhe, que cura, que transforma, que recebe essas pessoas que foram feridas em nome de Deus. Enquanto nós somos curados, nós precisamos ajudar outros a serem curados. Não ferir mais, não machucar mais. Se Deus nos separou, nos organizou nesse Medita Fé, nesse ministério, vamos, enquanto nós estamos também sendo curados e tratados, vamos ferir menos o outro, vamos amar mais, vamos olhar com carinho, com respeito, com consideração, porque o Senhor está preparando essa comunidade para receber muitas pessoas que vão ser curadas e transformadas aqui dentro, vão ser limpas da lepra, do pecado, do mal. Olhos serão limpos, mentes serão limpas. Muitos irão vir aqui, irão se arrepender de uma vida que está levando e passar a ter uma nova vida com Cristo. E nós somos convidados e responsabilizados a cuidar dessas almas. Nós não podemos mais sermos crente que, eu,
Não, agora é nós, tem misericórdia de nós. Vamos abrir para nós.